começar a nossa entrevista desse projeto Memória, que tem um objetivo realmente transcendente para a história da justiça em Brasília e para até também a história da própria cidade de Brasília. Porque a história da justiça acaba influindo na história da cidade. E como é que nós conseguimos alguns dados, alguns elementos da história da justiça? Através da história de quem trabalhou na justiça, de quem deu o seu esforço, deu a sua melhor boa vontade para que ficar durante muitos e muitos anos. Então, recuperando, resgatando a história dessas pessoas, a gente chega a ter a história da nossa justiça, do Distrito Federal em Brasília. Temos, desembargador, feito o seguinte: temos proposto a cada um dos entrevistados que nos diga, primeiro, como resolveu ingressar na Justiça do Brasil. Nós sabemos que Vossa Excelência, me permita chamar assim, é filho de um dos desembargadores pioneiros dessa justiça. Então, eu não sei se houve uma influência ou se não houve, mas gostaria que o amigo nos dissesse isso. O que o motivou para ingressar na justiça? Eu não tenho dúvida em afirmar que efetivamente houve muito nessa escolha da atuação do meu falecido pai na Justiça do Distrito Federal. Primeiramente no órgão ministerial do Ministério Público, desde quando veio para Brasília em 1960, e posteriormente diante do fato de ter sido guindado ao cargo de desembargador do nosso Egresso Nacional de Justiça. Evidentemente, quando vim para Brasília, eu era um menino. Eu não tinha 14 anos ainda. E veja bem, nos alvores da nossa cidade de Brasília, de 1960. Houve influência, sim. E o tempo passou. Fiz aqui, tive a oportunidade de fazer aqui, no Distrito Federal, o curso de Direito. E faço um parênteses. Em casa, nós somos 4 irmãos. Eu, o mais velho. De forma que a influência do paterna foi bem maior. Tanto que os meus irmãos, 2 deles foram para outras searas. Um é médico, o outro engenheiro eletrônico, que acabou fazendo a sua vida profissional no Banco Central. A irmã, que era a mais nova, esta efetivamente se voltou também para as artes, para as lides judiciais. Então, desde aquela época, essa influência se fazia presente. E é interessante dizer que, formado em Brasília, isso nos idos de 1970, pela Universidade de Brasília, ficamos um pouco a advogar e fizemos um curso, isso que eu reputo mais importante neste alvorecer, vamos dizer assim, da minha carreira judiciária. Eu fiz um curso no Rio de Janeiro, na PUC do Rio, um curso que demorou cerca de 6 meses, em que ali é que eu, de fato, me entronizei com os diversos ramos do direito, inclusive aquele chamado direito econômico, que hoje está muito em voga. Mas naquele tempo ele ainda estava dando os primeiros passos
na literatura nacional. E a partir daí, eu comecei a me enfronhar mais com o direito, até quando surgiu a oportunidade de fazer um concurso. O meu primeiro concurso que eu tive a oportunidade de fazer foi na Justiça Federal. Mas então eu tinha pouco mais de 30 anos, 33 anos. E eu fui, confesso, eu fui até que me saí bem naquelas provas normais, escritas, orais, etc. Mas, como eu disse, eu era muito jovem. E, naquela ocasião, a Justiça Federal exigia, e era pré-requisito básico, inclusive com notas dadas, que as pessoas, que os candidatos tivessem títulos. Então, o título não era meramente opcional, como era aqui, como foi aqui no Distrito Federal, na nossa Justiça Comum Ordinária. E eu não consegui. Embora preparado lá, não logrei êxito no final, porque eu fiquei 2 décimos abaixo da média final, porque eu não tinha, naturalmente, pela idade, títulos a apresentar. Mas em seguida veio, concomitantemente, o concurso para o tribunal, onde, como eu disse, títulos não era eliminatório, vamos dizer assim. E eu logrei a aprovação. Era só classificatório? Era classificador. O jogador lembra bem, era só classificatório. E, assim, depois de meses de estudos, de labuta, porque não deixa de ser, todos que ingressam na magistratura através de concurso público sabem que no Distrito Federal, no Tribunal de Justiça do Distrito Federal, as provas para ingresso eram realmente transcendentais, no sentido de que ele exigia do candidato uma atuação e um conhecimento acima, vamos dizer assim, um pouco acima do tradicional. O desembargador lembra a banca do seu concurso? Eu me lembro um desembargador que também foi meu professor na Universidade de Brasília. Foi o desembargador Leal Fagundes. O desembargador Leal Fagundes era interessante, ele era um jurista voltado mais do que tudo para a área administrativa. Direito administrativo. Ele era um administrativista, cujo, vamos dizer, patrono da formação do desembargador, vamos dizer assim, entre aspas, foi Marcelo Caetano. Não sei se você se lembra disso. Eu me lembro. Mas ele lidava muito. E eu aprendi com ele muitas coisas na área administrativa. E ele era um purista. Ele não admitia determinados autores nacionais. É interessante, não vou citar nome evidente. Mas ele era um purista. E ele tinha uma expressão que é muito importante, que isso ficou para mim durante muitos anos, eu tive depois a oportunidade de aplicar na prática, a distinção entre a competência e as atribuições, que ele criticava a Constituição brasileira, dizendo o seguinte: como é que pode colocar para um presidente da República competências? O presidente da República não tem competência. E ele dizia: competência é do órgão. O que o presidente da República tem são atribuições. E na Constituição falava: compete ao presidente da República. Infelizmente, a nossa Constituição tem algumas impropriedades terminológicas. E como eu disse, ele era um purista, ele não aceitava determinadas. Não é só nessa área, não tem outra matéria tributária, tem confusão entre imunidade e isenção. Todo mundo sabe que isenção é feita pela lei, né? Mas está lá na Constituição. Eu sei que, eu me lembro tiveram outros magistrados da Justiça Federal que também exerceram concomitantemente, eles davam aula na universidade. Eu me lembro, agora está me fugindo o nome, mas tinham vários outros que foram meu professor e já eram magistrados.
Então, eu tinha... Da ordem, lembra quem veio? Como? Representante da ordem? Não, agora não. A memória não retroage há 40 anos, ou 35 anos, mais ou menos. E a sua primeira designação? Quem era o presidente nessa época? Se não me engano, foi quem me deu posse foi exatamente o desembargador Delfa Montes. Ele era o presidente na época. E naquela época, Brasília estava começando a se descentralizar. Eu tomei posse como juiz substituto, que era o primeiro passo, e fiquei exatamente 9 meses na atuação jurisdicional como juiz substituto. Passei por várias jurisdições cíveis, criminais, de menores, até que nós fomos, aí sim, já guindados a juízes titulares. Por quê? Porque Brasília cresceu e a jurisdição foi descentralizada. Foi quando se iniciou a descentralização da Justiça Federal. Em Taguatinga, Planaltina, em Braslândia, em Sobradinho. O desembargador chegou a atuar nessa festa? E eu fui o primeiro juiz com jurisdição plena, diga-se, em Planaltina. Eu não sei se você lembra. O meu concurso nós fomos 5. Entre eles estava o desembargador Getúlio e a desembargadora, vou chamá-la naquela época, ela foi posteriormente para ministra, a desembargadora Nancy. Nesta mesma ocasião em que nós fomos, vamos dizer, a Justiça se reorganizou e nós fomos designados como juízes titulares, com jurisdição plena, para as diversas cidades satélites. A Nancy, por exemplo, eu desculpe chamá-la assim, mas é colega, ela foi para Braslândia, enquanto eu fui para Planaltina. Aí aconteceu um fato interessantíssimo que a gente não pode deixar de dizer, porque faz parte da história. Fui o primeiro juiz em Planaltina. Eu, como disse, era juiz com jurisdição plena, exceto aquelas competências que eram determinadas de forma geral para juízes do plano piloto, vamos dizer, de Brasília. A justiça fazendária, entorpecentes, na época, menorista, menores. E lá, quando eu fui, eu, evidentemente, como todo magistrado, eu tinha um diretor de secretaria. E da mesma forma tinha um promotor de justiça que atuava ao seu lado. Junto ao meu lado, à direita do meu lado, sentava ao meu lado à direita. E quem foram eles, ou quem são eles hoje? O promotor de justiça. Hoje é o nosso ilustre presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Romão Cícero de Oliveira. O Romão foi meu. E o meu diretor da secretaria, João Timóteo. Que hoje eu desembargador. Quer dizer, na verdade, nós éramos ali 3 futuros desembargadores. E o tempo cuidou de fazer com que essa coisa se realizasse. Planaltina, nessa época, devia ser uma cidade tranquila? Era. A Planaltina é interessante. A Planaltina, como sabe, faz divisa com o estado de Goiás. E o que ocorria, eu tenho a impressão que até hoje ocorre, não sei, mas naquela época era comum as pessoas virem de Planaltina, de Goiás, de Formosa, que era contígua também, para terem as suas súplicas judiciais entronizadas na Justiça do Distrito Federal. Eu tive casos lá na área civil, de separações judiciais, não havia divórcio ainda naquela época, que as pessoas vinham do entorno, porque a justiça era mais célere, era mais simples, era mais fácil. O acesso era bem mais... Esse fenômeno ocorre ainda hoje e em outras áreas também, ocorre na saúde pública, até mesmo na educação.
E a nossa justiça, eu me lembro que nós mandamos construir aquele prédio lá do Fórum do Gama, e quando ele foi inaugurado, a desembargador, mas já não está dando. Mas como não foi inaugurado agora? Ah, mas é que chegou muita gente fora. O novo Gama do lado, do Leões. Então, isso fez com que a justiça lá, evidentemente, tivesse sofrido um impacto. Mas era bem mais tranquilo. Você lembra de algum caso interessante, né, que passou na sua mão naquela época? No cível ou no crime? Eu não me lembro, mais ou menos. Porque, eu, na verdade, eu fiquei lá por cerca de 2 anos e pouco. Até que em 1900, tomei posse em 1980. Em 81, eu fui a titular do Planaltina. Em 83, meados de 1983, eu vim transferido por remoção aqui para o plano piloto. E assumi a vaga do desembargador, né, quer dizer, hoje é desembargador aposentado, desembargador Natanael. Ele era o titular da 4ª Vara Criminal. Naqueles bons tempos, eu não sei se ele já foi guindado no tribunal, eu não me recordo agora, o fato é que abriu-se. A impressão que é em 90, porque nós adiamos a nossa posse por causa da posse dele. Então foi isso, foi antes. 90, deve ser 90. Eu fiquei em 80, ele foi para outra vara. Não foi a desembargador. Porque eu fui a desembargador em 92, depois de 12 anos de exercício da magistratura de primeiro grau. Aí o tempo passou. E eu não contava com isso, não. Você sabia disso? Aliás, você, quando entra na magistratura, você esquece que o tempo vai passar. Você simplesmente acha que aquilo ali vai até o final, normalmente, como se fosse um rio indo para o mar, e vai acabar, se transformando em mar. Sem pensar em outras futuras promoções. Mas o fato é que o tempo passou e, principalmente, a estrutura do tribunal cresceu. Lembre-se que nós éramos 7, depois 10, depois 15 desembargadores, 24, 35, e hoje nós estamos em 40 desembargadores. E eu peguei essa sequência, o que isso, sob certo aspecto, evidentemente, facilitou o meu ingresso no Tribunal de Justiça. Por falar em estrutura, como é que era a estrutura do cartório lá do Planaltina? Vou contar antes, então, já que nós estamos em fase de histórias, é importante que isso seja dito. Quando eu também posso como juiz titular, eu fui auxiliar em Taguatinga. E isso é bom para que as pessoas que estejam ouvindo hoje esse documentário, vamos dizer, se compenetrem do que era a nossa justiça naquela época. Eu fui auxiliado por Dr. Leitão, você se lembra bem, lá em Taguatinga, que era, a justiça estava localizada num prédio que ficava um pouco afastado, de Taguatinga, um pouco afastado de Taguatinga. Eu me recordo que, em determinada ocasião, fui fazer uma audiência em que, por força legal, se exigia a presença do representante do Ministério Público. E quando nós fomos iniciar a audiência, por incrível que pareça, só havia uma cadeira para o juiz. E era uma representante, a doutora Neuza Cristófoli, lembra dela? Ela era representante do parquê local. Como é que faz para resolver? Eu me recordo, veja como era a nossa situação naquela época. Eu peguei a minha carteira, entreguei para ela, por favor, a senhora fique aí, que o juiz vai arrumar a cadeira para o juiz. Porque não tinha. Era uma dificuldade tremenda. O doutor Leitão, na época, que era o titular, ele tinha o chefe do cartório e um servidor. O que ele fazia? Recebia, olha, nós estávamos em Taguatinga já era uma
circuncisão muito grande. Ele recebia aqueles série de processos de iniciais para despachar, e não tinha outro. Ele despachava. O diretor de secretaria, na época, era o escrivão, né, o nome era diferente, ele simplesmente ia arquivando as petições, porque não tinha como dar andamento aos pleitos. Isso foi no início da descentralização de Brasília. Evidentemente, depois as condições foram melhorando. E hoje, se nós formos fazer um retrospecto em relação ao passado, o juiz hoje está em situação, vamos dizer assim, 1000 vezes melhor, em termos de estrutura de serviço, do que naquela época. Mas, Margarida, um depoimento como esse eu considero da maior importância para que as gerações futuras possam avaliar a situação adversa que foi enfrentada pelos que aqui estiveram no início. Veja bem, o desembargador, como juiz, teve que ceder a cadeira dele, que era a única cadeira, cedeu para representante do Ministério Público e foi arranjar uma outra. Que foi nossa juíza também, né? Foi nossa juíza também. Nossa juíza. Depois também. ela veio para a magistratura. Eu acho que no futuro, quando as pessoas... Hoje já há uma estrutura muito melhor, hoje já há computador, hoje nós temos um cartório com uma lotação boa. Inclusive a lotação ideal completa. Completa. Isso aqui é muito importante. Completa. Então, as condições de trabalho são melhores. Naquela época, a turma ia mais ou menos como quem vai para a floresta com um facão na mão. Exatamente. Mas eram bons tempos. É engraçado. Eu tenho comigo mesmo uma impressão interessante daquela época. Porque naquela época, vamos dizer assim, as questões jurídicas eram questões jurídicas e não eram tão repetitivas como tem acontecido odiadamente. Era o direito mais puro, era o Código Civil, por exemplo, aplicado com mais intensidade e mais pureza, porque os conflitos realmente, eles perspassavam por todo o Código. Hoje... Mas essa história hoje é banco, né? Hoje o sistema financeiro praticamente tomou conta do nosso sistema judicial. Mas olha, esse negócio de estrutura não parece uma coisa importante, né? Parece as pessoas, mas vocês estavam reclamando de não ter cadeira, não ter banco, não ter mesa suficiente, não ter computador. Uma vez eu interroguei aqui um réu que me contou o seguinte: eu respondi um outro processo lá em Taguatinga, mas era uma juíza lá, aquela juíza lá, doutor, acho que ela não era muita grande coisa não, a cliente dela era uma coisinha. Veja o que o povo pensa da justiça quando se põe diante de uma estrutura ainda insuficiente, ainda em formação. O povo quer que a justiça seja formal, que a justiça tenha umas certas qualidades. E se não tem, é igual o padre não pode ir para a missa de terno, não, ele tem que... A missa é uma coisa formal. A justiça tem que ter também formalidade e tem que ter uma certa estrutura, porque o povo acha que merece isso. É um pouco diferente. Hoje, evidentemente, a justiça, a justiça como um todo, ela tem novas roupagens. Veja, nós já tivemos até questões que foram eventualmente ou não foram decididas ainda no âmbito do atual CNJ. Aquela questão referente ao membro do Ministério Público, ao advogado, ao defensor público, aonde eles se colocam em relação ao magistrado, no mesmo nível, logo imediatamente à direita. São questões que são atuais.
que ainda em termos não foram resolvidas. Evidentemente, você quer colocar tudo dentro de uma perfeita sincronia entre os três atuantes na justiça. Mas não é fácil. Não é fácil. Como compor? Veja a justiça americana. Aonde se coloca o juiz americano quando vai presidir uma audiência? Ele representa o poder judiciário. Ele representa o Estado naquele momento. Você já viu algum juiz americano no mesmo nível das partes? Por mais qualificados que elas fossem? Não. O promotor, o public, eles ficam numa área idêntica da defesa, mas eles nunca vão ficar acima ou igual, porque a justiça é um pouco... E aí vem aquele que o Isador se referiu, a solenidade. A solenidade. É o Estado que está ali, não é o juiz, não é a pessoa física do juiz, mas é o Estado. É o Estado. E quando o juiz decide, na verdade não é o juiz que está decidindo, não sou eu, não é o Antoninho, o Isador Hermenegildo, é o Estado, porque nós representamos e nós temos essa condição de representar o Estado. É engraçado, quando você vê um juiz decidindo, você tem que estar sempre, e tem que ter em mente essa ideia. Não é o juiz. A palavra é do Estado, porque o Estado é governo também. O governo não é apenas executivo ou legislativo, não. São os três poderes harmônicos e cada um dentro da sua respectiva área de atuação. A prova disso é que quando o juiz assina uma sentença condenatória, aquela sentença vai valer e o Estado põe toda a sua força em cima daquilo ali para fazer cumprir. Para fazer cumprir. Né? Mas a respeito dessa posição, eu me lembro de um fato curioso, uma época que eu presidi o júri aqui. São coisas que a gente vai lembrando. O promotor ficava do lado e o advogado ficava numa mesa assim, à direita, mas separada da bancada do juiz. Então, um certo advogado, aqui eu até posso falar o nome, porque isso chamava-se Calmon, e ele, de repente, saiu de lá da mesinha dele, e o promotor está falando, ele pôs o cotovelo assim, na mesa, ficou olhando para a cara do promotor assim. O promotor se sentiu incomodado e me pediu a intervenção. Então, eu coloquei o dedo na campainha, chamei os dois e disse, olha, temos que manter aqui a solenidade e o respeito que o julgamento merece. Se houver outros problemas, eu vou dissolver o júri. Falei para o advogado, vou dissolver o júri e o seu cliente, que o senhor diz que é inocente, vai ficar para outro mês. Aí ele foi sentar lá, não veio mais, viu? Ficou sentadinho lá. Eu havia perguntado sobre o júri. Tem umas passagens interessantes. Então eu vou me referir a duas delas, pelo menos. Eu estava presidindo no júri, aqui ainda era jurisdição única, tribunal de júri aqui no plano piloto. Eu era o substituto. E era um caso que envolvia uma tentativa de homicídio, um homicídio, não me recordo. E o advogado, eu achei interessantíssima a atuação do advogado. O advogado dizia o seguinte, depois da fala dele, eu vou provar nos autos, com a prova dos autos, que o meu constituinte, o réu, atuou em legítima defesa da sua própria pessoa. Realmente, mas a outra vítima não tinha arma, não tinha nada. Como é que foi? Ele tinha desferido uma facada, alguma coisa nesse sentido, na vítima. E o fato é que os debates se desenrolaram. O promotor da acusação. Aí chega a hora das palavras do advogado. E, de fato, com a prova dos autos, ele conseguiu absolver o réu. E foi interessante,
porque realmente passou desapercebido por todos um detalhe singelo. Foi feito o laudo no local do evento, e o laudo descrevia os objetos que foram encontrados. E o advogado sempre dizia, ele se defendeu, Excelência. Senhor jurado, ele se defendeu, ele não atacou, ele não teve essa vontade de previamente já atacar a vítima. Não, ele se defendeu de um ataque por parte da vítima. Não havia arma, e a vítima estava armada. Mas como? Não havia arma, a não ser a faca, que declaradamente estava sendo empunhada pelo réu. O laudo descrevia tudo o que foi encontrado no local. Dentre as descrições, uma palavra, suvela. Alguém leu suvela, o laudo naturalmente errou a palavra, o S. Em vez de colocar o F de fivela, colocou suvela. Mas não é. A suvela é exatamente um objeto pontudo que é usado para você colocar ou para furar papel, etc., que é muito comum, usam por aí. Só que ninguém conhece esse nome suvela. Com base nisso, o réu foi absolvido. Ele demonstrou que a vítima, na verdade, estava armada e que houve esse confronto, mas foi a reação a uma ação contra a sua própria pessoa. Esse foi um fato. Um outro que foi interessantíssimo, também no júri. Eu estava presidindo e na hora de compor o corpo de jurados, o advogado patrono do réu era um parlamentar federal, um deputado federal, pelo Rio Grande do Sul, atuando como defensor aqui em Brasília. E vocês sabem todos, vamos chamar os jurados. E tem aquela fase das aceitações ou das recusas dos jurados. Eu estava presidindo, quando eu fui chamar, ele se aproximou de mim e falou, mas doutor, o senhor vai nominar a recusa do jurado? Eu estranhei, falei, não, por que não? Ele estava acostumado a fazer júri no Rio Grande do Sul, no interior. Ele dizia, doutor, lá no interior, se o jurado souber que eu recusei a sua presença no júri, ele nunca mais vai me transformar em meu inimigo. Então lá a gente não faz, a gente faz tudo sem que o jurado saiba. Faziam aquelas recusas, mas de uma forma que o jurado não desse a entender que o jurado tinha sido recusado pela defesa ou mesmo pelo órgão ministerial, pela acusação. São as regionalidades, que aqui em Brasília não tinha. Aqui em Brasília era um país cosmopolita, aliás, é uma capital cosmopolita. Nós temos pessoas de todas as unidades da federação, então não tinha essa preocupação de você simplesmente dizia que a lei determinava de uma forma simples e direta. Mas são casos que acontecem. É verdade, o júri é muito... O embargador teve uma atuação administrativa interessante nessa sua carreira. Aqui, no Tribunal Regional Eleitoral, eu fui vice-presidente, antes da eleitoral, essa sequência não consegui identificar. Em 2002, já desembargador, eu assumi a vice-presidência do tribunal quando o presidente foi o desembargador Natanael. Nós compusemos naquela ocasião a administração superior do tribunal. Em 2006, eu fui eleito presidente do Tribunal Regional Eleitoral. Que havia feito eleições, se não me engano, foi em 2002, as últimas eleições. E eu iria presidir as eleições gerais de 2006.
E confesso, a eleição de 2002 não foram boas para o tribunal. Por faz ou por nefas, o TSE resolveu, dentre outros problemas, colocar no tribunal como um tribunal de experimental em determinadas questões. E realmente aquilo não foi bom para o tribunal. Eu não sei se vocês lembram que a apuração em 2002, ela demorou mais de 15 dias para ser concluída. Foi o início, praticamente, das urnas eletrônicas. A fase experimental. Foi a fase experimental, foi a fase de teste. A urna eletrônica é de 98, quando eu comecei a eletrônica. 2002, não estava certo. Eles fizeram uma série de projeções para o Distrito Federal e o tribunal aceitou, só que na prática foi péssimo. Na votação ou na apuração? Mais na apuração. A votação seria. De vez em quando dava problema nas urnas, tudo bem, era resolvida. Quando não era resolvida, era acionada através da própria urna, vamos dizer, manuscrita ali. Você preenchia o nome dos seus candidatos, os números, normalmente, manualmente. Não teria problema. O problema foi nas fases de apuração. Nós tivemos juízes, e eu fiquei sabendo depois que ingressei como presidente do tribunal, eles tiveram juízes que foram a loucura, as raias choravam, não aguentavam mais. Teve juiz que pegou as urnas, colocou no carro e levou para o tribunal. Isso depois de horas e horas e horas de tentando, porque a urna, você vai para um determinado local e depois remete para o tribunal para a contabilização geral. E não ia, não conseguia, não entrava. Depois de horas e horas, foram para o tribunal e colocaram, foram à presidência do tribunal, à época, olha, a urna está aqui, eu não consigo, eu já estou estourado. Desculpa a expressão, mas essa foi o termo. E essa ideia ficou para as eleições, quando nós assumimos. Fizemos uma coisa que eu achei muito importante. Brasília era 17 ou 19 zonas eleitorais, correspondente praticamente a cada uma das circunscrições judiciais aqui do Distrito Federal. Nós aumentamos os polos de transmissão em quase 60, 56, se não me engano, para facilitar o encaminhamento das urnas. Quer dizer, terminado o prazo de votação, com aquele tempo de vez em quando, porque alguém ficava na fila, eventualmente, imediatamente ia para os polos de transmissão, né, e encaminhar para o tribunal para a contabilização geral. O que aconteceu? Esse foi muito interessante. E foi, graças a Deus, uma experiência, e foi experiência mesmo, foi experimental, que deu certo. Me recordo no dia, na primeiro turno ainda, que nós tivemos 2 turnos naquela ocasião, em 2006, que eram mais ou menos eleições, se findava às 17 horas e a apuração começava logo sequentemente. E eram mais ou menos 6h40 quando eu recebi um telefonema do presidente do TSE, que era o ministro Marco Aurélio. Senador, o que está acontecendo com o tribunal? Como assim? Porque os outros tribunais já estavam catalogando o número de votos. E nós, efetivamente, nós tínhamos um mapa geral do Brasil, por estado, em que nós percebíamos que já estavam com 20, 30, 40%, vamos admitir, de votos computados. E o Distrito Federal estava zerado ainda. Eu me recordo que eu cheguei a falar, ministro, mas nós não temos prazo de 2 horas por conta do horário eleitoral, porque isso pode eventualmente influir. Eu falei, não, nesse caso não há necessidade de
aguardar esse prazo de 2 horas. Podem ir caminhando, tudo. Não, então tudo bem. Não sei se vocês lembram. Nessa época, eram contabilizados os votos, parecia um relógio. De 20, 30 ou 40 minutos, em 40 minutos, eles eram contabilizados. Era como se fosse um reloginho. E chegava em determinado momento, aqueles eram lançados. Inclusive para o TSE. Eu me lembro que eu aguardei até mais ou menos uns 10 minutos depois, ainda nas 7 horas. E nós seguramos essa última rodada e lançamos os votos no tribunal. Foi interessante. Isso que foi a grande vantagem do acréscimo dos polos de encaminhamento dos votos. O nosso painel, que estava zerado, ele subiu de 0 para 70%, enquanto os outros tribunais, o mais elevado, estava em, vamos dizer, 35%, 40% de votos apurados. E nós iríamos terminar dali a pouco tempo, mais 1 hora, não fossem 2 urnas que efetivamente deram problemas. Um era um problema que já havia sido detectado pelo TSE, que não foi resolvido, e a outro também um problema técnico. Mas nós estávamos com 99,95% das urnas apuradas. Isso até as 19 horas e 30 minutos. Mas aquele negócio, eu não queria deixar, eu me lembro dessa, ter bem presente essa ocasião, eu não queria deixar nada para trás. Essas 2 urnas consumiram para resolver, acertar e transmitir, mais umas 2 horas, apenas as 2 horas. Aí o resultado saiu, eram mais ou menos às 10 horas, 10 e pouco. Mas veja bem, foi a primeira vez que nós conseguimos fazer isso. E no segundo turno, sempre foi muito ágil na apuração. O Tribunal Regional foi o primeiro a terminar, porque aí não teve problema. Nós já tínhamos aquela experiência que deu certo. Tanto deu certo que em 2010, se não me engano, o então presidente, eu não sei se foi o Oswaldo Mariossi, se não me engano, ele dobrou o número de postos de encaminhamento de voto. Mais de 100. No tribunal ficou em primeiro lugar, na contagem geral dentre os tribunais regionais eleitorais. São histórias. Outra coisa importante, no eleitoral, eu gosto de contar isso porque foram práticas que eu achei pioneiras. Por exemplo, quando o problema da propaganda eleitoral, a propaganda era distribuída por vários órgãos de, vamos dizer, jornalísticos, televisivos e jornalísticos, rádios. Então, cada fase era uma rádio ou era uma televisão, um canal de televisão que transmitia a propaganda eleitoral. E isso era um problema sério, não só para os partidos, que tinham que se deslocar para esses locais, como também para a própria fiscalização pelo tribunal. O que nós fizemos na época? Chamamos as empresas, elas têm uma, eu não me recordo agora o nome, que vem à memória, que congrega todas as emissoras de televisão, e disponibilizamos um espaço dentro do Tribunal Regional Eleitoral para que ali fosse realizada toda a propaganda eleitoral, rádio e televisão, de forma a concentrar e facilitar para os partidos e para o próprio tribunal, que bastava subir e descer no andar, para que agilizasse aquele procedimento de não só de fiscalização, como de entrega de material, porque a entrega de material é contínua, dentro do período permitido para essa... E o fato é que deu certo também. E todo mundo ficou satisfeito. Marador,
Queria voltar um pouquinho na sua atuação no primeiro grau. Penso que foi numa vara criminal como juiz titular. É que, ao chegar hoje aqui nesse espaço maravilhoso que a gente está formando, eu tomei conhecimento de um processo, de um inquérito, na verdade, sobre o episódio de um cidadão chamado Silvio, que, num ato de bravura, entrou no espaço reservado das Ariranhas para salvar uma criança. E esse inquérito, salvo engano, foi encaminhado para a sua vara. Poderia nos contar alguma coisa sobre isso? É engraçado, eu me recordo desse fato. Aliás, o fato foi comentado nacionalmente, porque ele fugiu a todos os... E esse militar, na verdade, ele teve a atuação excepcional. E, na verdade, ele deu a própria vida em benefício da vida de outros. E esse processo, por distribuição, veio a ser encaminhado à 4ª Vara Criminal, da qual eu era titular. Houve a investigação toda e o próprio Ministério Público, ao final, usando a prerrogativa legal que ele tem de denunciar ou não alguém, ele pediu arquivamento, fundamento de que não havia responsabilidades a serem apuradas. E, na época, o juiz titular, eu aceitei a ponderação ministerial e determinei o arquivamento dos autos, sem antes, sem deixar evidentemente de registrar o grau de bravura daquele militar, que deu a vida, a própria vida. Uns 3 dias depois ele faleceu. Ele teve, parece, septicemia, muita infecção, porque aqueles animais, eles são, além de serem violentos, como todos os animais, eles são cheios de micróbios. Ele foi infectado e, infelizmente, não teve salvação. E deu a vida, mas ficou para a história do Distrito Federal. Pois é, este inquérito está enriquecendo aqui o nosso acervo e deixando registrado para o futuro a atuação brava e heróica desse militar. E não deixa de ser um fato importante da nossa justiça de primeiro grau, da qual Vossa Excelência foi o titular da vara. Eu tenho outra passagem interessante, se vocês me permitem contar, do primeiro grau também, porque a atuação do primeiro grau era mais dinâmica. Você não depende dos outros colegas, vamos dizer assim, você tem que ter uma iniciativa. Eu era juiz planaltino e vim transferido para o plano Piloto. Assumi a 4ª Vara Criminal e em 1983 esse fato aconteceu. A situação política do Brasil estava conturbada. E naquela época estabeleceram um dia de luta, reivindicações, etc. Eu estava em casa, plantonista, quando, por volta das 10 horas da manhã, batem. Está no nosso prédio lá na 313. Batem e a pessoa diz, olha, tem dois advogados aqui que estão pedindo com urgência para conversar com o senhor, porque está emitido, uma coisa assim. Cara, eu os atendi. Um dos advogados era o Dr. Guimaringa. E ele estava trazendo a petição de habeas corpus porque alguns sindicalistas tinham sido detidos e conduzidos às dependências da primeira DP, Delegacia Policial. Sem mandato, sem nada, sem ordem, sem absolutamente um fato que determinasse, segundo a versão dos advogados. Bom, 11 horas, 10 horas, 11 horas eu recebi em casa. E na minha concepção, correta ou não,
eu achei que não, se efetivamente dentro da petição não havia nenhum fundamento legal suficiente para determinar a prisão, o simples despacho da concessão de uma liminar no rosto da petição não ia ser suficiente para liberar de imediato aquele sindicalista. Eram uns 8 a 10 mais ou menos. E havia, nessa ocasião, em 1983, um movimento que iria se realizar determinadas horas no plano piloto, aqui na área central de Brasília. O que eu fiz? Doutor, vocês podem se dirigir à delegacia, porque eu vou à delegacia. E me dirigi à delegacia. Lá, constatando que efetivamente era uma detenção, vamos dizer assim, para detenção ilegal, eu pedi autorização para o então delegado, que estava lá presente. E, olha, por favor, eu vou permitir sentar na sua cadeira, porque eu vou despachar daqui, manualmente. E eu demorei 20 minutos para despachar as pessoas, porque eram duplas, uma precisava ficar com contrafé para a autoridade policial. E determinei a liberdade dos 8 sindicalistas, que estavam realmente detidos. E pedi que me apresentassem, e eles apresentaram tudo. Doutor delegado, aqui a ordem judicial agora é para ser cumprida imediatamente. E o delegado foi muito solícito, muito gentil ali, lógico, cada um na sua função. Ele me apresentou as pessoas, eu me apresentou, vocês vão para lá, mas por favor, a situação não é fácil, a situação é deveras difícil. Contenham-se, vocês estão liberados, mas eles foram liberados. Há tempo de participarem ainda dessa manifestação. Dentre esses sindicalistas, é interessante dizer, havia um deles, que era vinculado ao Banco do Brasil, se não me engano, veio a ser parlamentar depois. E, se não me engano, não chegou a ser, ele é hoje, se não me engano, ele é deputado federal. Já não é a primeira investidura. Augusto Carvalho. Vocês devem conhecer. Era um dos que tinham sido detidos, evidentemente. Depois o processo foi julgado, como já havia passado o tempo e tudo. E eu entendia que tinha que ser uma decisão imediata, porque senão não iria surtir efeitos. Depois já. E depois foi julgado, extinto o processo, porque não havia mais. Mas foi um momento difícil, questões políticas determinaram a atuação judicial. E o juiz saiu, foi para a delegacia, e no dia seguinte, sabe o que o juiz fez? Foi pescar. fui para Pirapora, porque já estavam me esperando lá, que já tinha saído do ponto. Bom, relembrou esses fatos, agora acho que podemos voltar para o tribunal, né? A sua atuação no tribunal. A sua primeira atuação no tribunal foi em turma criminal? Não. Eu desde que eu entrei como juiz titular, assumi a 4ª vara, eu permaneci na 4ª vara. Não, eu digo já no tribunal. Só esse detalhe. Eu sempre fui no juiz criminal. Antes de assumir a desembargadoria, eu fui convocado. Sim. E fui convocado, como só ia acontecer com todos nós, para uma turma civil. Isso é interessante e faz uma diferença muito grande. Evidentemente eu estava acostumado mais com o crime e suas facetas, muitos anos, e vinha a substituir o desembargador Minervino naquela ocasião. E fiquei substituído por cerca de 1 ano. Era na primeira. Foi na primeira.
Era o desembargador Jerônimo, o desembargador Getúlio e o desembargador Pingré de Carvalho. E eu, como juiz convocado, eu permaneci 1 ano nessa área. Tornei depois para a quarta criminal e em 1992, meados de 1992, aí sim, aí eu vim definitivamente para o tribunal. Foi para a sexta? Eu fui para por lá. a sexta criminal. Fui para a área criminal. Sexta civil? Né? Não, antes. Eu fui para a criminal. Primeiro eu fui para a turma criminal. Onde eu permaneci até ser indicado para presidente do tribunal. E na sua experiência, desembargador, a atuação na jurisdição civil foi melhor do que a criminal? Olha, eu não sei, mas eu tive que me dedicar profundamente à área civil, porque a área civil... Eu acompanhei a chegada dele na turma civil e sabia que eles tinham vindo da área criminal. E claro, eu vou confessar que eu sou um profundo admirador do desembargador. Ele desembaraçava aquilo com uma facilidade. Eu disse, mas como esse moço é inteligente. Ele conseguia desembaraçar aquilo mesmo que não fosse assim o esperto da matéria, né? Que não era... Porque o civil é a área muito machista. ampla. Agora, é interessante. Eu tive, então, a possibilidade de me dedicar a esses 2 anos de direito. E foram... Ficou lá na sexta turma até ser presidente do tribunal? Aí depois retornei para a terceira turma, sim. Terceira turma. Eu fiquei muito tempo depois do... Aí não voltei mais para o criminal. Não voltei mais por força da circunstância também, porque uma das questões, evidentemente, eu me aposentei com 35 anos de magistratura. Um tempo longo. Ricardo, conta alguma coisa interessante da sua atuação na presidência do tribunal. A presidência costuma-se dizer que é uma cadeira muito honrosa, mas cheia de espinhos. É engraçado. Fala. O desembargador está falando com conhecimento de causa. Eu achava também, na minha opinião, o seguinte: você vai se aproximando dos órgãos diretivos do tribunal, isso demanda um tempo. Não é imediatamente, demanda um tempo. E quando você chega a galgar um cargo desse, vice-presidente, eventualmente corregedor, ou presidente, aquilo ali deveria soar como um fator de coroamento, vamos dizer, de uma carreira. Não deixa de ser, evidentemente. Mas devia ser mais leve, porque afinal de contas você vai ter menos, você não vai atuar jurisdicionalmente, você vai atuar mais administrativamente, o peso devia ser bem menor. Como diz o desembargador, é lendo engano, ao contrário. Aí que as consequências daquela sua atuação são maiores, porque ela afeta um número enorme de interesses, não só do ponto de vista jurisdicional, como também do ponto de vista administrativo, em relação, por exemplo, aos servidores do tribunal. Agora, é gratificante? Não tenha dúvida. Poucos, nós fomos ver a nossa história do nosso tribunal, cerca de um pouco mais de 50 anos, poucos assumiram a toga da presidência. Então é um privilégio. Mas esse privilégio tem os seus ônus, que são muito maiores do que os bônus eventualmente. Bônus não há bônus, há ônus. E uma série enorme de interesses, muitos conflitantes, que não se ajustam e que você tem que resolver de uma forma ou de outra. Bom senso, com calma. A grande coisa é que quando você chega num momento desse, você, evidentemente, ao longo dessa sua carreira,
carreira, você já adquiriu um pouco de experiência, um pouco mais de tranquilidade para tentar solucionar os problemas que você vai se deparar, que não são poucos. Né? O governador Otávio lembrou bem, é o coroamento de uma carreira. Mas só que você senta naquela cadeira de presidente e aí começam a chegar na sua mesa problemas de administração de material, administração predial, administração de pessoa, de pessoal, serviço público, pedidos e mais pedidos, alguns pedidos que não podem ser deferidos e que são pedidos assinados por pessoas conhecidas. Então, é uma cadeirazinha espinhosa mesmo. E eu acredito que deveria haver até um curso de preparação para ser presidente. Porque é uma cadeira até perigosa. E veja bem, presidente de tribunais de justiça, seja estaduais, é diferente um pouco de presidente de tribunais superiores, por exemplo. É um pouco diferente. Quanto aos tribunais superiores, porque os tribunais superiores, eles já estão devidamente constituídos. Não vão expandir sequer fisicamente, mas os tribunais de justiça estaduais e do Distrito Federal é uma constante evolução. Veja bem, nós começamos a justiça do Distrito Federal, e o desembargador Medilson sabe bem disso, ela começou num simples bloco, 2 andares, na esplanada dos ministérios, lembra do bloco? Bloco 6. Bloco 6. 2 andares, e inclusive lá funcionava até o Tribunal do Júri. A justiça era limitadíssima, eram 7 desembargadores e 7 juízes no início, mais nada. De repente ela começou a crescer, e ela tinha que crescer porque Brasília estava crescendo, como está crescendo até hoje. E o judiciário teve que acompanhar. E isso não é movimento do judiciário local, não, isso é de âmbito nacional. Em todos os estados, a justiça estadual, ela não para, ela é dinâmica, você tem que suprir as necessidades. Elas não são necessidades, vamos dizer, estanques, que se esgotam numa penada só. Não, você tem que dioturnamente ir dando meios para que a justiça cada vez mais se melhore, tenha melhores condições de atuação. Fóruns. Se lembra, nós não tínhamos fóruns. Hoje nós temos fóruns espalhados por quase todas as circunscrições judiciárias. E a ideia é exatamente essa. E quando eu estava na presidência, eu me deparei com esse fato, que nós iríamos, não vendo o presente, mas levando os olhos ao futuro, eu vi que nós teríamos que ter mais unidades jurisdicionais, de forma a descentralizar a justiça e permitir que ela chegasse mais de perto do jurisdicionado, que isso é que interessa. Então, eu me recordo, na época, como presidente, eu resolvi lancei 5, 6 prédios, e de uma maneira muito simples. Havia um projeto de Braslândia, um projeto muito bom, em que, fazendo ligeiras modificações estruturais, permitiria que fossem levados para várias circunscrições judiciárias que necessitariam futuramente de prédios próprios judiciais. E nós fizemos isso a um custo mínimo, porque fomos a empresa que era detentora dos direitos e ela nos forneceu. Se nós tivéssemos, à época, determinado aqueles procedimentos todos para a construção, nós teríamos que gastar em torno de uns R$500 mil por projeto. Esses projetos realizados pelo nosso sistema aqui, do tribunal, eles ficaram em R$18 mil. Foi uma economia muito grande.
Alguns já estão prontos, outros já estão em fase de acabamento, porque eu saí da presidência, evidentemente fui sucedido e os projetos continuaram. Porque não há solução de continuidade, é necessário que termine. Quando nós estávamos aqui, por exemplo, vocês lembram bem do nosso prédio verde? Eu dei muita ênfase nessa área. Ele estava praticamente parado. Haviam 2 servidores lá, tomavam conta, não servidores do tribunal, mas servidor da empresa. Fizemos uma composição com a empresa, uma nova reestruturação dos encargos decorrentes do contrato celebrado e 1 ano depois inauguramos o Prédio Verde, que hoje, na área judiciária, talvez seja o único existente no Brasil. E é motivo de gaude para todos nós, porque é um prédio diferenciado, com estrutura diferenciada, e que traz benefícios não só para os servidores, como também para aqueles que lá deles se utilizam, servidores, a comunidade em geral. E Brasília ainda precisa mais. A justiça nossa tem crescido exponencialmente. Nós temos ainda alguns lugares vagos em Brasília que podem ser aproveitados. Nós temos um terreno na L2 Sul, ao lado daquelas faculdades, que comportaria perfeitamente uma estrutura imensa de um colégio, não só para o tribunal, como, por exemplo, para o próprio CNJ. Porque o CNJ não precisa de espaço, nós temos espaço físico disponível. Por ocasião, eu até me dirigi ao secretário-geral, se não me engano, da administração do ministro Peluso. Vamos fazer uma parceria. Nós temos o terreno, coisa que aqui em Brasília está se tornando raridade. E vocês têm a verba. Por que não juntarmos tudo? Mas são cíclicas, né, as administrações. Interessante, Natália. No eleitoral, isso é fato. Vocês conhecem bem o setor comercial bancário norte, onde tem o prédio dos Correios, etc. Você sabe que o Tribunal Regional Eleitoral tem uma projeção ali do tribunal de 15 andares? Em nome do Tribunal Regional Eleitoral, que eu assinei isso tudo, e eu recebi esse prédio, evidentemente é da União, mas é tipo da coisa que poderá ser feito futuramente, aproveitado, através de uma reunião de esforços. Se o tribunal tem o terreno, por que não ir em outros setores que necessitam de terreno também e fazer uma construção vinculada a determinado setor, a determinados andares ao tribunal e o restante, evidentemente, para os outros órgãos públicos. Isso é questão apenas de conversa. Mas o fato é que o tribunal, hoje, ele não tem ainda espaço suficiente. Com seus próprios prédios, não tem para abrigar toda a comunidade que gira em torno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Tanto que nós temos prédios alugados. Isso não precisa... Vocês sabem, e aqui mesmo não temos mais nada, não temos mais um metro. Nós temos ao lado, veja bem, ao lado do Prédio Verde, onde inclusive a Procuradoria do Distrito Federal está construindo seu prédio próprio, em fase de acabamento, nós temos outra projeção, nos moldes do Prédio Verde, que poderia ser também, evidentemente, apropriada para o serviço do tribunal, seja judicial, seja administrativo. Nós temos que ter imaginação criadora e ir atrás. O procurador está nos passando informações ricas sobre os problemas da Justiça do Distrito Federal e sobre muitas realizações das quais ele participou. Sabe uma coisa que eu não posso deixar de dizer? O seguinte, nós falamos antes um pouquinho de lotação ideal. E eu tive a satisfação, quando então presidente, de fechar esta lotação com servidores. Chegamos a um
nível em que todas as varas do Distrito Federal estavam com a sua lotação ideal fechada. Isso é muito importante. E com servidores do próprio tribunal. Evidentemente temos alguns requisitados, mas são poucos em relação à gama de servidores próprios do tribunal. Aqui, no Distrito Federal, nós temos essa vantagem, pelo menos. Nós não dependemos, como nos estados, e eu tenho conhecimento disso, exatamente por conta do Colégio de Presidentes, de que eles dependem muito da boa vontade do prefeito. Inclusive em termos de pessoal, porque não há pessoal suficiente para colocar em todas as varas, todos os fóruns dos estados. Então é necessário que venha o pessoal de fora, que venha da prefeitura, etc. Aqui nós não temos essa dificuldade. Em outras palavras, aqui nós não dependemos do Distrito Federal. Há mais tempo que tem o Distrito Federal como comparsa, evidentemente, principalmente nessa área logística, de terrenos e tudo mais. Porque eu sempre tive em mente esse aspecto, dessa boa convivência com o executivo local. E nós conseguimos terrenos. O executivo aqui sempre foi muito solícito às pretensões do tribunal. Cada um guardar as suas respectivas posições, mas evidentemente nessa área o executivo é que determina. Inclusive, eu me recordo que quando presidente ainda tentei, evidentemente não consegui, mas eu tentei um terreno ali ao lado do STJ, na Praça dos Tribunais Superiores, prevendo um eventual aumento do tribunal, não hoje, mas futuramente. E nós temos que ver, olhar para o passado, sentir o presente, mas de olho no futuro. Isso a gente tem que ter. E por isso que nós estamos crescendo, talvez um dos melhores. Eu sempre coloco o desembargador Sérgio Bittencourt e dizia, não, é o melhor tribunal. Eu falava, não chega a tanto. Lógico, respeito a todos os tribunais. Mas é um dos melhores tribunais do nosso Brasil. Com certeza. Eu também tenho essa opinião de que a Justiça do Distrito Federal é uma das melhores do país. E na formação dessa minha opinião, participam muitos advogados. Eles dão esse testemunho. Eles dão esse testemunho de que a justiça aqui é uma das melhores do país. Mas eu penso que com providências como essa, de resgatar a memória, e outras realizações que o tribunal vem tomando e sempre foi pioneiro, essa justiça aqui ainda vai ser a melhor do país mesmo, a melhor, a primeira. Mas tem que ser, nós estamos na Carta da República. É verdade, é verdade. É o exemplo. Eu estou, do meu ponto de vista, satisfeitíssimo com a contribuição do desembargador Otávio. Eu só queria... Estamos devendo uma explicação sobre o colégio. É porque é um fórum de o colégio é interessante. O Colégio de Presidentes dos Tribunais de Justiça do Brasil é uma entidade sem fins lucrativos que congrega todos os tribunais de justiça em torno de si. Porque é interessante a ideia. O desembargador Zé Fernandes, nosso ilustre colega de Minas Gerais, a quem eu tive a honra, o prazer de conhecer, de conversar, e foi um dos idealizadores. Porque se na Justiça Federal havia a possibilidade de conselhos, como tem o Conselho da Justiça Federal, e a Justiça do Trabalho também tem, a Justiça Comum, dada a independência de cada um dos Estados federados, não permitia formar essa coalizão de interesses em torno de um conselho estadual. Era inviável.
lá, senso, a grosso modo, foi daí que surgiu a ideia do Colégio de Presidentes, de congregar os tribunais, através de seus dirigentes máximos, em torno de objetivos comuns e de situações que são comuns a todos os tribunais. Esse nosso tribunal, eu tive a oportunidade de ingressar, quando presidente, era presidente o desembargador Marcos Fábio, do estado do Rio de Janeiro, flamenguista, por sinal. Embora eu não seja, bem entendido, mas ele... E nós passamos de inúmeras reuniões. Além do aspecto de intercâmbio de ideias entre os diversos estados da federação, havia também o congraçamento entre as pessoas não se conheciam. A justiça de um estado não sabia o que a outra justiça do estado do sul estava fazendo, a do norte não sabia. Então isso permitiu uma troca de experiências entre presidentes, evidentemente com seus assessores. As questões eram levadas, colocadas, e cada um procurava, de uma forma ou de outra, tentar minimizar problemas comuns a todos. O desembargador Flávio ficou durante vários anos como presidente. Eu saí da presidência, mas continuei no colégio, porque o colégio ele é composto de uma comissão executiva. São 6 ou 7 membros. E eu fui designado como um dos membros da comissão executiva, do qual, à época, o desembargador Marcos Fábio era o presidente. E hoje nós temos na presidência do colégio o desembargador Milton Nobre, que ainda está na ativa. Ele do Pará. Ele foi da ordem dos advogados. Ele foi da ordem, e mais, ele foi muito bom, inclusive, ele ter assumido, sucedendo o desembargador do Rio, porque ele foi conselheiro do CNJ, uma das primeiras composições do CNJ, ele teve a oportunidade de participar. E evidentemente, traz experiência do Conselho para nós. E, então, hoje o tribunal tem se reunido, periodicamente se reúne, para a troca de ideias, de vivenciamentos. E reflexão sobre problemas comuns. E isso é importante. Muito importante. Não só engraçado que essa ideia ela se projetou não só na área dos tribunais de justiça, como também dos tribunais regionais eleitorais, que também tem o seu colégio próprio. Aliás, eu cheguei a ser presidente do Colégio de Presidentes quando estava no exercício da judicatura do TRE. É interessante. Olha, desembargador, eu queria agradecer a rica experiência que foi trazida para esse projeto de memória. Em meu nome, em nome da desembargadora Carmelito, que capitania. Aliás, me permita um elogio à desembargadora por ter retomado esse projeto. Isso é muito importante, porque a memória nacional ela é curta. E retomou com muito empenho. É interessante. É verdade. Uma das coisas que eu acho muito interessante, por exemplo, em relação ao Estado americano, do norte, dos Estados Unidos, é a reverência que eles têm à memória. Cada situação que ocorre, e situações difíceis, guerras, etc., eles têm um respectivo memorial. É verdade. As torres, hoje, elas se transformou num memorial, em homenagem a todos que lá faleceram. Quer dizer, as guerras, cada lugar tem a sua memória e com o nome escrito daqueles que deram a vida pelo país. Os homens passam, mas aquilo vai ficar. Mas aquilo fica. Isso é que é importante. Então, eu queria, permita a desembargadora, parabenizá-la por ter retomado esse projeto, que é muito importante para o tribunal. Só para finalizar, quando eu fui vice-presidente, surgiu uma ideia.
Bom, galeria de presidentes, muito bem. Galeria de corregedores, muito bem. Mas tinha desembargadores, e teve, isso aconteceu, desembargadores que não foram nem presidentes e nem corregedores. Simplesmente ficaram no livro, mas foram vice-presidentes, por exemplo. Aí eu perguntei, por que não? Nós temos que, como eu falei, a memória é muito curta, e você reconhece e relembra as pessoas se você tem algum objeto que o faça lembrar delas. E qual a melhor forma de lembrar? Não só para a gente, mas para os que virão. Galerias. Tanto que eu me lembro que eu não sei se continua ou não, mas eu fiz galerias de composições de tribunais durante, desde o início da sua existência aqui no Distrito Federal. Nós fizemos galerias. Estava lá no segundo andar. Estava no segundo andar. Sim. Isso é para as pessoas lembrarem. O desembargador Amaral, por exemplo. Desembargador Amaral. Campos Amaral. Campos Amaral. Ele foi vice, né? Ele foi vice. E ficou naquela fase que ele não foi nem presidente, nem mas foi vice. Vamos homenageá-lo. Tem outros desembargadores, tem alguns outros também que não foram. Então vamos homenageá-lo. É uma boa ideia. Porque o que fica, no fundo, é isso. E os mais modernos, os mais jovens, precisam conhecer um pouquinho da história do tribunal. Saber que não foi feito com facilidade nenhuma. Foi com muito esforço pessoal dos juízes, dos desembargadores e dos servidores. Fiz um resgate em relação aos servidores. Quando presidente, servidor nunca foi lembrado. É verdade essa. Vamos ser honestos. Nunca foi lembrado. Nem na aposentadoria. Quando muito alguém dava um abraço, tudo, parabéns, tchau, acabou. Eu resgatei, tentei resgatar. Como? Eu fui em todos os fóruns e um simples diploma de agradecimento a todos aqueles que já tinham completado mais de 20 anos no tribunal. Um reconhecimento, ninguém pediu. Mas catalogamos todos eles com 20, 25 anos e fomos a todas as circunscrições. Um dia determinado, solenidade. E entregamos pessoalmente, eu, o desembargador Sérgio, o desembargador Dácio, éramos três, não havia a segunda vice-presidência, e entregamos a ele. Olha, eu me senti muito gratificado. Aqui também no tribunal. Por ter feito isso. E aqui no tribunal também. Eu vi pessoas chegarem para mim que foram com a família, foram com os filhos e os filhos dos filhos. E chegaram para mim com a lágrima nos olhos. Embargador, ninguém nunca lembrou, nunca pensou em mim, nunca pensou na gente. E aí eu fico emocionado porque são coisas que ficam para sempre. E a gente tem que lembrar. Não tem um valor material, mas tem um grande valor espiritual. Tem um valor espiritual. É isso. Muito bem, viu? Muito bem. Obrigado pela. Um grande abraço. Eu que agradeço. Prazer.